A reprovação na primeira fase da OAB é algo que ninguém quer que aconteça, mas, mesmo se acontecer, ela não precisa ser o fim do mundo. Então, há algumas coisas que você precisa fazer depois de uma reprovação, principalmente se você não quer que isso aconteça novamente. E é exatamente sobre o que fazer para transformar essa reprovação em uma aprovação que eu vou falar agora. Vamos lá? Se você reprovou na primeira fase do AB, a primeira coisa que você precisa fazer é entender onde errou e o que pode ser melhorado para que isso não ocorra novamente. Por isso, neste vídeo eu vou ensinar um passo a passo bem simples do que você precisa fazer para usar essa reprovação na primeira fase como algo que vai te ajudar a vencer a próxima prova. Então aproveita que você já está aqui e já se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado dos próximos vídeos e dá aquele joinha que me ajuda a continuar criando vídeos assim para você, ok? Bem, aqui nessa dica, que na verdade é praticamente uma aula, eu vou separar a análise da reprovação em duas etapas. A primeira etapa é a análise da prova em si e a segunda etapa é a análise da situação. Então, vamos começar com a primeira etapa, que é a análise da prova. O primeiro passo dessa etapa é pegar a prova e fazer uma análise detalhada dela. Se você seguiu a minha dica de ficar até a última hora da prova para levar o caderno de prova, você já tem ela em mãos e vai poder tirar um grande proveito disso. Agora, se você não seguiu a minha dica e saiu antes, ainda dá para pegar a versão em PDF lá na página de inscrição da sua prova da OAB, tá bom? A prova em si é uma ótima fonte de informação, pois ela é um registro do que deu certo e do que deu errado na sua execução, principalmente se você tem um caderno de provas físico em mãos. Então, o primeiro passo é identificar nela o que você errou, o que você acertou no chute e o que você acertou com total certeza. As questões que você errou dão sinais de assuntos que você não tem tanto conhecimento ou que você acabou deixando de fora do seu estudo por não saber bem o que focar na sua preparação. Ou seja, essas questões que você errou dão uma pista do que você provavelmente precisa olhar com mais atenção para a próxima vez. Mas é preciso entender que uma coisa tão importante quanto estudar é saber bem o que priorizar no seu estudo. Eu digo isso porque não adianta nada estudar muito uma coisa que tem pouca chance de cair na prova. É como querer estudar direito trabalhista para uma prova de direito penal. Ou seja, não vai adiantar. Saber exatamente o que priorizar no seu estudo é muito importante para a sua aprovação, pois vai economizar o seu tempo e também vai aumentar as suas chances de ir bem na prova. E isso é algo que eu falo muito aqui no meu canal e também é algo que eu entrego já pronto para os meus alunos do método Passo na Hora. O segundo passo é analisar as questões que você acertou com chute. Elas normalmente mostram assuntos que você até pode ter algum conhecimento, mas que acabou faltando um pouco de preparo para fazer uma marcação mais segura, fazendo você ficar dependendo da sorte, que nunca é uma coisa boa em relação ao AB. Nesse caso, você precisa revisar bem essas questões, conferindo a fundamentação de cada alternativa diretamente na lei seca. Só assim você vai entender bem qual detalhe daquela questão deixou você em dúvida a ponto de fazer você chutar e vai evitar que isso ocorra novamente. Já o terceiro passo é analisar as questões que você acertou com 100% de certeza. Essas questões acabam sinalizando áreas e assuntos que você fez um bom trabalho na sua preparação, mesmo que não tenha conseguido passar nessa prova. A importância dessas questões é que elas mostram áreas que você já está bem, assuntos que você já tem um bom conhecimento e que dependem apenas de revisão para não esquecer. Feita a análise desses 3 tipos de questões, você vai identificar 1. Aquilo que você não tem conhecimento e precisa focar em aprender. 2. Aquilo que você precisa analisar com mais atenção para não ter dúvidas e não depender mais da sorte. E 3. Aquilo que você tem bom conhecimento e precisa de revisão para manter. Fazendo isso, você vai ter mais clareza do que aconteceu e também de quais passos dá para ter um preparo melhor para a próxima prova. Então, faça essa análise detalhada da prova, que eu garanto que você vai clarear sua cabeça sobre onde você errou e os passos que você deve seguir a partir de agora para não errar mais. Concluindo essa etapa de análise da prova, você vai poder ir para a segunda etapa, que é fazer a análise da situação. Sim, há vários fatores que podem ter interferido no resultado além das próprias questões. E o primeiro deles é o estudo em excesso. Se você saiu dessa prova sentindo que estudou igual um louco e não caiu nada do que você estudou, isso significa que você não teve clareza no que estudar, ou seja, não teve um bom direcionamento. Eu sei que o direito em si tem muito conteúdo, mas apesar dela falar que tudo pode ser cobrado lá um dia, a OAB não consegue cobrar 5 anos de curso em uma única prova e acaba tendo que escolher 80 assuntos que ela prioriza para colocar na prova. E é por isso que, se você faz um cursinho muito longo, sem muita clareza do que focar, há uma grande chance de você estudar demais
e acabar não focando ou até mesmo não vendo aquele conteúdo que realmente seria importante para sua prova. Para evitar isso, você precisa de um estudo estratégico, focado no que o OAB gosta de colocar nas provas. No meu método de estudo para o OAB, eu entrego para os meus alunos uma análise bem específica das últimas 10 provas, onde eu separo exatamente os assuntos e os artigos que são necessários focar. Mas, se você não for meu aluno, você pode descobrir quais são esses assuntos, analisando várias provas passadas para entender estatisticamente quais são os assuntos que o OAB costuma colocar na prova e que tem mais chances de serem cobrados de você. Assim, você vai conseguir deixar os conteúdos inúteis de fora do seu estudo e focar apenas naquilo que tem mais chances de cair na prova, entendeu? O segundo fator que pode ter interferido no resultado da sua prova é a falta de tempo. Muita gente vai para a prova do OAB e acaba se perdendo no tempo e não conseguindo fazer a prova com qualidade naquelas 5 horas que todo mundo tem. Normalmente essa falta de tempo ocorre por causa de desorganização ou falta de costume com a prova. E, como não conseguimos controlar o tempo máximo de prova, a única forma de melhorar isso é treinando a execução de provas em casa. Então, se o tempo foi uma coisa que te atrapalhou na hora da prova, pegue algumas provas passadas ou algum simulado online, sente-se em um lugar bem isolado, para não ter interrupções, e treine fazer a prova em 5 horas. Fazendo isso, você vai se acostumar a completar toda a prova naquele tempo limite, que será o mesmo no dia da prova. Já o terceiro fator que pode ter interferido no resultado da sua prova, e que é um dos campeões de reprovação, é o emocional. Pouca gente pensa no emocional na hora da preparação para a prova da OAB, mas ele é responsável por falta de concentração, que também faz você perder tempo, brancos, marcações erradas, agitação e muito mais. Então, se você se sentiu nervoso na prova e sente que isso atrapalhou na execução do seu exame, fazendo você errar questões por desatenção ou até impedindo você de se lembrar de algo, isso significa que você precisa olhar essa parte do preparo emocional com muito mais atenção. Ninguém consegue deixar emocional em casa antes de fazer a prova. Então, se você não cuidar dele, você com certeza vai ter um grande inimigo lá no dia da prova. E esse fator é tão importante que dentro do meu método de preparo estratégico tem um curso completo de blindagem emocional, criado por um psicólogo especialista para ajudar os meus alunos a terem um preparo melhor e um dia de prova mais calmo e concentrado. Ou seja, para você conseguir chegar até a aprovação, você precisa ver o emocional como parte da sua preparação e não como algo extra. Sendo assim, separe alguns minutos do seu dia para tomar ações que possam ajudar você a lidar com isso, seja procurando algum profissional, cursos específicos ou até mesmo livros, ok? Então, o que eu quero e preciso que você entenda é que a reprovação não é o fim do mundo. Ela é uma oportunidade de identificar pontos que você precisa melhorar. É como no esporte, o corredor Usain Bolt ali não ganhou a medalha olímpica na primeira corrida da vida dele. Houveram muitas reprovações, mas ele identificou os erros, tomou ações para mudar e aí sim conseguiu todo aquele sucesso. Se você usar essa reprovação para entender os seus erros e trabalhar esses pontos falhos, você tem tudo para fazer uma prova melhor da próxima vez. E analisar essa prova e toda a situação da reprovação, como eu ensinei aqui nesse vídeo, vai entregar o caminho que você precisa seguir para melhorar o seu preparo e finalmente conseguir a sua aprovação, ok? Bem, se você quer entender mais sobre o Passo na Ordem, o meu método de preparo estratégico, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? No meu método, eu ensino exatamente o que me fez passar no exame, estudando de uma forma super estratégica e inteligente, que todos os anos ajuda centenas de pessoas a passar também. E eu tenho certeza que, sabendo melhor o que focar, como estudar e como executar a prova, você terá tudo para vencer esse exame e pegar a sua carteira também. Então não deixe essa reprovação abalar você, ok? Veja ela como um sinal de que algumas coisas precisam melhorar no seu preparo e assim você vai aumentar muito as suas chances de passar na próxima vez. Espero que você tenha gostado da dica e a gente se vê em um próximo vídeo. Até mais!